Esporte Maranhense. Oferecimento Isca Controle de Pragas. Olá, bom dia, um grande abraço a você ligado aqui na TV Maranhense. Vamos juntos, estamos chegando com mais uma edição do Esporte Maranhense, a sua mais nova atração semanal de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia. As principais informações do futebol e do esporte maranhense, sempre com reportagens, entrevistas e análises de jornalistas, comentaristas, peritos em futebol e outras modalidades. Contar com a sua audiência é muito bom aqui no canal 17.1. Estamos ao vivo também a partir de agora no YouTube. Coloca lá no ícone de buscas do YouTube TV Maranhense. Aí você vai nos acompanhar ao vivo e poder interagir também através dos comentários. E a gente vai selecionando aqui na medida do possível, distribuindo a sua opinião, o seu comentário, registrando a sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando a gente, porque a internet permite isso. Vamos juntos, seja bem-vindo a mais uma edição da TV, do programa Esporte Maranhense. Olha, hoje nós vamos receber dois grandes profissionais do esporte maranhense para entrevistar o Zé Augusto, técnico do Motoclube de São Luís. É isso, você motense, já fica aí a nossa audiência. Vamos fazer perguntas interessantes que você, torcedor, quer saber sobre o que pensa o técnico do Motoclube de São Luís para a próxima temporada. Começa cedinho para o Motoclube, viu? Cedinho. Mas antes, vamos dar uma boa tarde especial. Boa tarde já, né? Muita gente almoçando. Para quem não almoçou, bom dia. Para nosso comentarista oficial, ele, Robson Martins Ferreira. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Esporte Maranhense. Robson. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, os amigos que estão em casa. Pensou em informação, pensou em esporte, pensou em esporte maranhense, Maxwell. Beleza, e hoje o nosso convidado especial é o Rafael Araújo. Ele conhece muito bem do futebol maranhense, é jornalista, já trabalhamos juntos em outras emissoras, em outros canais, e hoje é o nosso convidado para bater esse papo daqui a pouquinho, no último bloco com o Zé Augusto. Seja bem-vindo, ó, que prazer estar com você, viu, Rafael? Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Robson. Todos que acompanham o esporte maranhense. Prazer é todo meu, né? Em poder participar e colaborar com essa entrevista que eu tenho certeza que o torcedor do Moto está esperando para compreender um pouco mais como está rolando os bastidores do Motoclube de São Luís. Valeu, Rafael. Vamos juntos. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho, portanto, no último bloco, iremos receber o Zé Augusto. Já está aqui na casa, está conversando com o diretor Natanael Júnior sobre as principais informações do futebol e toda a entrevista você acompanha no último bloco. Mas antes, olha, o Maranhão Atlético Clube está intensificando os treinos para o jogo da pré-Copa do Nordeste. O ano vai começar e o Maranhão não vai ter muito tempo não para pensar. Já tem confronto contra o adversário na pré-Copa do Nordeste e a gente vai acompanhar os detalhes agora na reportagem. Vamos lá. O Maranhão Atlético Clube segue treinando forte no CT do Parque Valério Monteiro para a temporada 2025. O quadricolor tem compromisso marcado no Campeonato Maranhense contra o Motoclube, mas antes dessa partida tem um confronto diante do Botafogo da Paraíba pela pré-Copa do Nordeste. O jogo ainda não tem data definida, mas deve acontecer entre 5 e 6 de janeiro. É verdade, cheguei acho que 3 dias depois da apresentação, mas eu já conhecia e já tinha trabalhado com acho que 90% do grupo de atleta, né? E como você falou, trabalhei com a comissão já, tive o prazer de trabalhar com a comissão do Flávio Araújo e é um prazer, né, imenso estar novamente trabalhando com o professor Flávio, o professor Renan, toda a comissão. Tenho o maior respeito por eles e pretendo e creio que vamos fazer um grande trabalho. E por estar de volta ao Maranhão, é uma honra, né? Sou cria de São Luís do Maranhão, já passei pelo MAC e estando de volta no MAC, essa nova fase, essa nova temporada, eu creio que vamos fazer uma ótima temporada, buscar os grandes objetivos do clube do MAC, que é o mais importante, essa grande torcida atleticana, é claro, né? A carreira de cada um de nós. O zagueiro Luiz Fernando, remanescente do elenco de 2024, falou da expectativa para a partida decisiva contra o Botafogo. A expectativa está sendo das melhores, né? A gente sabe que na Série D desse ano a gente deixou muito a desejar, até porque a gente saiu na primeira fase, né? Mata-mata. Mas creio eu que o foco para o ano de 2025 está totalmente diferente. Não que esse ano a gente não estava no foco, né? Mas creio que com a chegada de um novo treinador, um treinador que bastante vitorioso, assim como o nosso elenco, né? A gente tem tudo para
fazer um ano maravilhoso. Nesta semana, o Demolidor realizou seus primeiros treinamentos táticos sob o comando do técnico Flávio Araújo. O comandante falou sobre essa nova fase de preparação para os jogos treinos. O primeiro acontece, inclusive, já nesse domingo, às 15h30, no CT do Parque Valério Monteiro. Nós já iniciamos a segunda semana de preparação, né? Em conversa com o grupo, salientei para eles que raramente nós temos períodos de semana cheia, ou vamos ter no próximo ano, né? Então é importante demais a dedicação, o empenho, para que se possa adquirir o ritmo para buscar, para ter êxito nas competições do próximo ano. E o grupo, graças a Deus, está correspondendo, né? Essa semana nós tivemos uma evolução, já começamos a introdução dos trabalhos táticos, visando esse jogo já de domingo e se preparando também para a temporada 2025. Então, a equipe para domingo, ela logicamente que não vai estar numa condição excelente, mas vai estar numa condição boa de posicionamento e buscando rendimento técnico e tático, para que a gente possa ganhar confiança nesse primeiro jogo treino. Pois é, tá aí o Maranhão Atlético Clube se preparando, já tem um amistoso jogo-treino nesse final de semana contra a seleção de Pindaré. Parece que não vai ter acesso para a imprensa, mas o Maranhão já intensificando seus treinamentos, hein, Rafael e Robson Martins? O que é ruim não ficar aberto para a imprensa, né? Acho que a imprensa também, nesse momento de pré-temporada, poderia entender também qual é o trabalho inicial ali do Flávio Araújo. Que eu acredito até, Robson, que seja um trabalho até curioso do torcedor maranhense, né? Há muito tempo o Flávio Araújo estava afastado do futebol maranhense, retorna para o futebol maranhense, né? Vem de um trabalho no Iguatu e também depois no estado do Piauí. Então é uma curiosidade do torcedor em cima disso. Mas o Maranhão se reforçou bem e principalmente com jogadores de indicação do próprio treinador. E isso é importante, porque às vezes a gente escuta muito alguns treinadores falarem: trouxeram alguns jogadores, mas eu não participei dessas contratações. Já a do Flávio, que tudo indica, ele faz parte, né? A gente até entende, né, a preocupação do treinador. Eles têm esse amistoso antes de esconder, né, o jogo, não é isso? Agora, esconder é um bom jogo. Agora, esconder aquilo e no primeiro jogo não mostrar o que escondeu, não vale a pena. Não vale a pena, né? Acho que o torcedor vai poder comparecer, né? Que acho que o torcedor que deve tá muito afim de olhar esse Maranhão. Não, nem torcedor, né? nem a imprensa. Ninguém, é fechado. Extremamente fechado. Isso aí fica ruim, principalmente para mostrar para o torcedor, para falar para o torcedor, né, um pouco sobre quais são os primeiros passos. Lógico que tem esse trabalho visando a pré-temporada, visando o jogo, né, do mata-mata já de cara da pré-copa do Nordeste, mas todo mundo quer saber um pouquinho ali desse time titular do Maranhão Atlético Clube. Já o Moto Clube não escondeu o jogo. A gente não vai saber ainda. É aberto, né? Não, vai ser aberto, né? Pelo que a gente sabe. A diferença de um treinador para outro, né? Daqui a pouco o Zé Augusto não esconde nada. Tem um bom time, vem para brigar, para ser campeão maranhense. É o objetivo do Zé Augusto. Agora, eu já fiz essa pergunta para o Robson Martins e hoje eu faço ela para o Rafael. Rafael, você gostou da formação do time do Maranhão Atlético Clube, mesclando jogadores que já foram lá do Maranhão, com indicações do Flávio Araújo? Eu queria que você falasse aí o seu pensamento sobre isso. Eu acho que, de todos, né, na minha visão, eu acho que em termos de montagem de elenco, tenha sido o que mais teve a cara do treinador. Porque assim, o Maranhão tem uma base, né? A base meio que foi mantida principalmente ali no setor defensivo e tem o retorno do Gabriel Fontes, que é uma baita contratação. O Jorge também está de volta, exatamente, né? Tem o Jorge que está de volta, que esteve lá no Motoclube, que conhece o Parque Valério Monteiro. Então, assim, o Maranhão ele buscou mesclar os jogadores que a própria diretoria do Maranhão sabe que dão conta do recado, com o trabalho do Flávio Araújo, né, que trouxe os seus indicados ali pelo Iguatu, quase sobe, né, na Série D. Então, assim, é um trabalho bastante promissor. É claro que a gente só vai ver quando a bola rolar, só vai ver em campo, mas é um trabalho bastante promissor que acredito eu que o torcedor atleticano está muito feliz nesse momento de pré-temporada, com as escolhas e com a reestruturação, querendo ou não, que o Maranhão tem feito em termos de futebol, dos jogadores e também a estrutura lá no CT Parque Valério Monteiro. Ainda continuando com você, Rafael, o Maranhão já tem o seu confronto definido na pré-Copa do Nordeste, será contra o Botafogo da Paraíba, e na sequência tem o Motoclube. É uma tabela dura, né, para o Maranhão, começando a temporada. Você também tem alguns posicionamentos sobre isso, hein, Rafael? É uma tabela complicada, né? Porque você tem praticamente dois clássicos de cara, né? Um clássico estadual, clássico local contra o Moto,
e aí vai depender de como o Maranhão vai ter vindo, né, desse confronto contra o Botafogo, mas acima de tudo, acredito eu que para o planejamento do Maranhão Atlético Clube, é claro que passar de fase é o principal objetivo na pré-copa do Nordeste, é fazer parte da fase de grupos. Ninguém aqui pode esquecer a excelente, extraordinária campanha na primeira participação do Maranhão, e aqui nos estúdios a gente tem, né, um dos principais responsáveis por isso, da campanha do Maranhão na Copa do Nordeste do ano passado, desse ano, quer dizer. O Maranhão só não se classificou porque estava num grupo que foi extremamente complicado de se classificar, mas alcançou uma pontuação espetacular, que se classificaria tranquilamente no outro grupo. Que outros times de outros grupos Exatamente. que foram classificados não tiveram. E aí a gente vai falar do regulamento, mas a gente só chora quando a gente não ganha, né? Em contrapartida, Rafael, se os dois times passarem, Moto e Maranhão, ele já tem aquela cota, né? Sim, claro. Para investir. Então, assim, será um combustível a mais, um aperitivo a mais para o clássico, que pode ser ruim por ser início de campeonato, mas pode sim ganhar um outro contorno, né? Inclusive levando o torcedor para o estádio. Pro campeonato e acredito eu até para gestão de elenco. Porque eu acho que se o Moto e o Maranhão conseguirem avançar para a fase da Copa do Nordeste de grupo, acredito eu que financeiramente o dinheiro que vai entrar vai ajudar também para quem sabe colocar... Será se não já está comprometido? Não, mas aí a gente está falando de um dinheiro que ainda não existe. Mas né? Deve existir lá, não, né? Existe, mas não, se entrar, mas já vai não é para palpável, né? Você só vai ter acesso a esse dinheiro se você passar de fase. Então, acho que se passar de fase, e acredito eu que o Moto e o Maranhão vão conseguir passar de fase, esse dinheiro pode servir sim para trazer uma ou duas peças que realmente seja aquela cereja do bolo em cada elenco. Que a gente sempre fala, tá faltando um camisa 9, tá faltando um camisa 10, aquele jogador mais caro. E aí esse dinheiro pode suprir essa situação. Você concorda com ele sobre o início do campeonato com o clássico já, Robson? Eu não concordo, Marcos. Eu disse no primeiro programa, é assim, por que não o campeão maranhense? Deveria estrear o campeonato com o campeão maranhense. Em casa. Em casa. Vai e ser não lá Imperatriz, fora. né? Por quê? Sampaio vai para Imperatriz. Eu inicio um campeonato com um campeão da atual gestão. Faz um jogo de abertura, Um jogo né? até festivo. Um jogo festivo. Para promocionar, de abertura, né? Botar lá em promocional, envolvendo a federação, envolvendo o clube mandante que é o atual campeão, né? E isso aí tem que partir da federação, isso é verdade. Maxwell, não se deve começar campeonato com clássico. Clássico é meio de tabela e nunca no final. Nem no início e nem no final. É no meio. Essa é a minha opinião. Teve um tempo até que o Campeonato Brasileiro da Série A estava com umas histórias de colocar os clássicos para os últimos jogos, né? Para não ter, por exemplo, o que aconteceu agora no Botafogo e São Paulo, um time facilitar para o outro, mas viram que não funcionou. Eu concordo, o clássico é meio de tabela. Agora, Marcos, eu queria saber porque as empresas maranhenses não prestigiam o futebol maranhense. Grandes empresas, né, que poderiam patrocinar o Moto Clube de São Luís, o Maranhão, o Sampaio, fortalecer. Você sai aqui um pouquinho aqui no Piauí, né, as empresas patrocinam os clubes. Aqui as empresas deveriam, né, colocar sua marca no Moto, no Sampaio e fortalecer o futebol maranhense, Maxwell. Beleza, daqui a pouquinho a gente volta a repercutir mais sobre o futebol profissional, mas nós temos uma matéria agora da Copa Maranhão de Veteranos, que terá uma premiação expressiva, são R$60 mil na edição de 2025 e a gente vai acompanhar as informações agora. Vamos lá. A Copa Maranhão de Veteranos 2025 promete ser um evento esportivo inédito. Pela primeira vez, a competição oferecerá uma premiação recorde de R$60 mil. Este valor representa um marco significativo para o futebol maranhense, incentivando a participação e a competitividade entre os atletas veteranos. Organizada pela Liga Desportiva de Alto Alegre do Pindaré, a Copa este ano mais uma vez conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. As inscrições devem iniciar no início do mês de março, e a previsão é que o número de equipes seja superior ao do ano passado, quando 40 equipes disputaram a competição. A Copa Maranhão de Veterano 2025 é aguardada com grande expectativa. O aumento significativo da premiação deve atrair mais equipes e talentos, elevando o nível técnico da competição. Além disso, o evento deve gerar empolgação entre os torcedores e contribuir para o desenvolvimento do futebol no estado. Copa Maranhão de Veteranos, R$60 mil de premiação, valorizando os atletas já
que são da categoria Master, competição interessante. Quero mandar um abraço para o Marconi Murada, ele que organiza essa competição sediada lá em Alto Alegre do Pindaré. Robson, uma competição realmente que levanta a moral da galera desses jogadores que já são veteranos. Maxwell, sem dúvida. É meu esporte favorito, né? Veterano já é minha idade já, e eu bato minha bola dos bairros aí, né? É importante você fortalecer o futebol amador, Maxwell. Aqui no estado também, aqui no São Luís, tem a Copa Interbairro, né? Interbairro, que são mais de 500 times aqui, né? A gente vai fazer uma reportagem na próxima semana. Parabéns aos organizadores. Você tem alguma coisa a falar? Você disse logo nos bastidores que não era sua praia porque você ainda é novo, né? Não, mas entende do assunto. Já estou caminhando para casa dos 40. Só que assim, sabe o que me chamou a atenção? Sim. Se puder botar a imagem de novo. Vai botar. Você olhou as arquibancadas? Lotadas? Lotada. Mais do que no Castelão? Lotada. Então, assim, a promoção do esporte amador, do esporte de bairro, ele é mais bem feito do que o nosso esporte profissional. E aí eu não estou culpando nem os clubes, porque eu entendo, como o Robson falou agora há pouco, por que as grandes empresas não patrocinam o nosso futebol maranhense? Mas tem que partir da federação. A federação, ela tem que ajudar para ser ajudada, né? Então, se ela não consegue promover o jogo inicial com o clube que foi campeão, imagina, né, um campeonato como um todo. Aí você vê, arquibancada cheia, com certeza o jogo foi divulgado o tempo todo na região e a turma foi comparecer. Tá certo, beleza. Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre a situação do PAC, do Pinheiro. O Pinheiro tá aí uma indecisão danada lá, teve uma reunião ainda mais cedo para definir a vida do Pinheiro, porque houve uma troca de governo e o atual prefeito com o novo prefeito não se entenderam bem. Isso tudo para o segundo bloco. E não esqueça, ainda hoje temos Zé Augusto falando do Motoclube de São Luís no último bloco. Sai daí não que a gente volta já. Móvel pegou cupim, tem barata lá em casa. Chama a isca, controle de pragas, quer dedetização, vou limpar a caixa d'água. Chama a isca, controle de pragas, não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes, dedetização, descopinização, sanitização. Chama a isca que eles têm a solução. O que é ser completo para você? Para a WIC, é entregar a melhor internet do Brasil em fibra ótica, com a melhor cobertura de telefonia fixa, TV HD com mais de 90 canais e oferecer aos nossos clientes um dos mais modernos data center do Brasil. Tudo isso para você aproveitar ainda mais o seu tempo com planos a partir de R$ 99,90. Assine já 31 33 1300. Para mais informações, acesse o nosso site WIC Telecom. Uma boa conexão muda tudo. Aparentemente ele é apenas o supervisor da Nerd Health, mas na verdade é um inteligente e competente agente secreto que tem um computador instalado no cérebro. A bomba tá no galpão 19. Chuck, eu quero que fique o mais longe possível daqui. Você. Não, Chuck, você não vai chegar perto de uma bomba armada. Sabe desarmar uma bomba? Tem um intersetorial na cabeça? Então deixa comigo. Não, Chuck, espera! Chuck, o agente secreto. Um 007 da nova geração vivendo situações carregadas de ação e muita Olha, não tô gostando adrenalina. de ser escudo humano. Edney Bryce. Está bem, Chuck. Pela minha cara, o que você acha? Tem que perguntar uma coisa. Manda bala. Não, o senhor não. Chuck, o agente secreto. Sempre após a sessão Bang Bang na terça-feira, causando muita confusão e resolvendo tudo. Rede Brasil, uma TV ligada em você. Muito bem, você está no Esporte Maranhense, aqui na TV Maranhense, a sua mais nova atração de esportes do Maranhão. Que bom contar com a sua audiência nesse horário tão sagrado que é o horário do almoço. Você pode participar, estamos ao vivo também no YouTube, isso nos permite e muito mais do que a TV convencional, que já tem uma audiência fenomenal em boa parte do Maranhão. Essa, portanto, a TV Maranhense. Olha, o futuro secretário de Esporte de Pinheiro condicionou o apoio ao PAC, a renúncia do presidente do time. Então, essa novela, digamos assim, está acontecendo lá na cidade de Pinheiro, na troca de governo, e a gente vai acompanhar na reportagem. Na sequência, vamos debater sobre esse tema. Vamos lá, vamos acompanhar.
O vereador reeleito e futuro secretário de Esporte de Pinheiro, Riba do Bom Viver, anunciou que o apoio da Prefeitura ao Pinheiro Atlético Clube, o PAC, depende da renúncia do presidente Filemon Guterres. A fala do parlamentar aconteceu na tribuna da Câmara Municipal, durante sessão realizada nesta terça-feira. Temos as nossas exigências, porém, nós só assumiremos o PAC, patrocinando o PAC, a gestão do prefeito André, com uma nova diretoria na direção do PAC Pinheiro Atlético Clube. Portanto, o presidente do PAC hoje, que está assumindo o PAC, o Filemon, não quer renunciar o mandato de presidente para que nós possamos formar uma nova diretoria. Então, assim, qual foi o combinado que ele deixou claro? Passar uma procuração, deixando clareza muito bem isso que foi claro juntamente à conversa, junto com o prefeito André, junto com o diretor de futebol, que é o Márcio Diogo, todos conhecem, jogador profissional, que já conversamos para assumir a direção do PAC, né? E a gente ia formar uma nova diretoria no PAC. E ele não aceitou abrir mão da presidência por enquanto. Ele quer assinar uma procuração, presidente, para que alguém indicado pela prefeitura possa responder. Não tem lógica que o prefeito não aceita dessa forma. Riba justificou que Filemon é braço direito do ex-prefeito Luciano Genésio e ocupava o cargo de secretário de esportes do município. A decisão abre novo capítulo na novela do PAC, que enfrenta incertezas após a mudança de governo no município. Causas ainda respondendo com um presidente ainda vivo em exercício. Então, a nossa sugestão para o presidente Filemon, presidente Lucas do Beiradão, vereador Sandro Lima, que ele renunciasse à presidência do PAC e assim a permanência do PAC no Campeonato Maranhense. Se isso não acontecer, não é nenhuma responsabilidade da gestão do prefeito André assumir o PAC hoje atual, porque o prefeito ainda é o senhor Luciano Genésio. Então nós não temos essa responsabilidade. O Pinheiro já tem compromisso agendado para o dia 12 de janeiro, no estádio Costa Rodrigues contra a equipe do Viana Real Codó. A partida vale pela rodada inicial do Campeonato Maranhense 2025. Caso desista da competição, o regulamento do campeonato prevê rebaixamento para a segunda divisão e multa administrativa no valor de R$20 mil. Portanto, mais um capítulo da novela do Pinheiro Atlético Clube. Quando política entra no futebol, vira um negócio assim que Deus nos acuda. Robson Martins, Rafael, que situação vive o Búfalo, viu? Rafael, vou começar aqui. O vereador Riba do Bom Viver. Procura viver mais. Meu Deus. Todo conselho, todo corpo diretivo, existe um conselho deliberativo. Claro. É só reunir e tirar o cara de lá, simples assim. Ele vai ser o secretário de esporte, ele não entende muito bem. Aí vai uma tribuna dessa aí, meu irmão, né? Uma tribuna, falar besteira. Conversando sai melhor, né? Sai melhor, rapaz. Ele alegou que já tinha tido uma conversa, assim, inclusive a informação que eu tenho é que tá toda uma só uma pedida para sair. Não se pode, não quero mais o cara, não quero mais ele. Vou tirar, isso não é assim, ele é o presidente, foi eleito de forma democrática. River fica mesmo na Câmara, não te mexe no futebol. Não, mas ele vai ser o futuro secretário de esporte, já não vai dar certo. Então o time do Pinheiro tá com problemas. Tá com problema seríssimo. Fora do campo, né? E o problema é sério. Que vai se refletir dentro do campo, porque só quem tem a perder com essa confusão toda é o Pinheiro. Vai começar atrasado, ainda vai buscar um treinador. Se o treinador não for agrado do Riba, que não conhece de futebol, que time é esse do Pinheiro que vai entrar em campo? Um time tão tradicional que tem dado um trabalho danado para os times da capital maranhense. Então, acho que começa bem atrás o time do Pinheiro esse ano. Ele tem que chegar primeiro. Filemon, quer ficar com o presidente? Fica, né? Filemon é presidente de todo tipo de tá nível hoje, que tem na região. Amanhã ele não está mais, já vai sair nova eleição. Com certeza. Ele vai ter 4 anos de poder lá em Pinheiro. São 2 anos ainda de mandato para o Filemon, né? O prefeito tem 4 anos. Tem 2 anos que depois dessa reunião que foi confirmado que eles se acertaram. Teve uma reunião agora, né? Pois é, diz que o Filemon não renunciou, mas que vai ter o apoio da prefeitura. Mas a informação que eu tinha é que eles iriam fazer uma procuração para que se passasse os direitos para resolver para um ex-jogador de futebol. Não renuncie, fique no Pinheiro. É uma SAF para a prefeitura? Pode.
E o torcedor do Pinheiro, portanto, vive essa indecisão. Que drama! E já tem compromisso, né? É contra o Real Codó, né? Viana Real Codó no dia 12, lá no Costa Rodrigues. O compromisso está firmado. Se não der certo, Rafael, a multa é de R$20 mil se desistir, mais rebaixamento. Maxwell, dia 12, né? Primeiro dia 12, compromisso. Né? Hoje são 11. 11. Daqui a um mês, né? Um mês. Para um time que ainda não tem nem treinador. Não se reapresentou nem nada. Não se apresentou. Os principais atletas locais, digamos assim, também já estão sendo, né, captados por outros clubes do interior. Vai sobrar mesmo só... Imagina a qualidade que vem aí, Robson. Só tem presidente, Filemon. É o cara forte do Pinheiro. E o vereador. Tá certo. Amanhã nós vamos trazer mais informações sobre a situação do Pinheiro. Olha, agora nós vamos trazer as informações da base. Como eu falei anteriormente, o programa tem esse espaço para dedicar à base e o IAP vence o time do São Luís. Essa partida aconteceu ontem. A dar um abraço aqui para o Lucas Teles, técnico lá do IAP. Parabéns demais aí pelo grande trabalho que está acontecendo. Vamos acompanhar na reportagem. Na volta tem Taylor Campos comentando esse jogo do Campeonato Maranhense do Sub-16. Nessa última terça-feira, a equipe do IAP entrou em campo para enfrentar a equipe do São Luís em casa. Jogo válido por mais uma rodada do Campeonato Maranhense, onde a equipe do IAP levou a melhor, vencendo a equipe do São Luís por 4-1. Destaque para Alisson, que marcou 2 gols na partida. Ariel também deixou dele, marcando um golaço de falta. E Paizinho, como é conhecido por muitos, também deixou dele. O camisa 10 marcou mais uma vez no estadual Sub-16. Até o momento já foram 2 jogos e 2 vitórias para a equipe do IAP, que começou muito bem o estadual Sub-16. 2 jogos, 2 vitórias. Que campanha aí, portanto, do IAP, que é o IAP por conta da vaga, mas na verdade quem está em campo é o Amafute, lá do Lucas Teles. Quem está comigo para comentar esse jogão de bola é Taylor Campos, entende muito, é um especialista em futebol de base. Taylor, bem-vindo mais uma vez. Fala aí desse jogo que aconteceu ontem. Uma boa tarde, Maxwell. Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. Maxwell, a Amafute tem essa parceria com o IAP, como eu falei no programa de ontem, é uma equipe muito favorita a conquistar o título, são 2 jogos, 2 vitórias, os 2 jogos de goleada. Um clássico aí agora, vamos dizer assim, entre IAP e São Luís, poderia, como eu falei ontem, ser um jogo mais equilibrado, mas o IAP, não né? Não foi, o IAP continuou lá em cima, com volume lá em cima. Como tu falou, o IAP continuou com volume lá em cima, né, e ganhou, né, por 4-1 a equipe do São Luís. O IAP, portanto, sendo um exemplo de futebol de base, né? Você que acompanha sabe que o IAP chegou ao Sub-19, foi campeão, não conseguiu conseguiu subir, mas não conseguiu o título da 2ª divisão e vai para a Copinha. Então, assim, essa garotada está no caminho bem certo, hein, Taylor? Maxwell, e também a equipe do IAP Barra Amafute, né, tá com diversos atletas que, na minha opinião, são destaques. Tem um Ariel, pode dar nome aqui. Tem um Ariel, né, que no último estadual Sub-19, né, tava na equipe do Timon, agora tá na equipe do Amafute Barra IAP, marcou um golaço de falta aí. Também tem o Paizinho, que foi um destaque. Paizinho fez gol demais na primeira partida, Exatamente. 2, né? E na última edição, né, do Campeonato Maranhense Sub-16, jogou muita bola na Copa do Brasil, né? Mas o destaque nessa partida ficou pro Alisson, que marcou 2 gols também, um grande atleta aí, tem que ficar de olho, né? Tá marcando muito gol também. E Maxwell, são atletas que a gente tem que ficar de olho, porque pode se destacar, né, nesse estadual. É para isso que serve esse espaço aqui no programa Esporte Maranhense. Mais algum detalhe sobre a base, ô Taylor? Maxwell, essa semana tem muitos jogos, né? Final de semana tá cheio de jogos aí, tem o estadual, temos aí Copa Jovem de Base, estamos chegando aí na fase mata-mata, as quartas de finais. E durante a semana eu vou estar trazendo essas informações aqui para vocês que nos acompanham aqui na TV Maranhense. Taylor, só para completar aqui a sua participação, nós combinamos lá nos bastidores que depois que começar o Campeonato Maranhense, tu vai fazer uma espécie de reportagem com todos os atletas que subiram da base para os times profissionais. Então, Taylor, você que é assessor aí dos times, Taylor vai fazer uma reportagem geral com a galera que subiu já para nós conhecendo, botar material dessa turma no ar, e Taylor é que vai ficar responsável por esse trabalho. Exatamente, Maxwell. A gente está vendo aí muitos atletas da nossa base maranhense que estão se preparando profissional. O Motoclube aí fez anúncio de vários atletas que eram da base e agora estão profissional. Eu fico muito feliz ver isso, porque anos atrás a gente não via, né, o Maranhão valorizar os seus próprios atletas. E agora parece que o time maranhense está começando a dar valor para os atletas da base.
Tá certo, então. Valeu, Taylor, pela participação. Um grande abraço. Amanhã você volta com mais informação. Nós vamos pro intervalo. E atenção, depois do intervalo, tem Zé Augusto, isso, técnico do Motoclube de São Luís. Ele vai falar sobre o desafio de aceitar ser o técnico do Moto para 2025, já está trabalhando, o Moto já sabe quem vai enfrentar no Campeonato Maranhense, sabe também quem vai enfrentar na Copa do Nordeste e tudo isso e muito mais. Depois do intervalo comercial a gente volta já, um instante só. O móvel pegou cupim, tem barata lá em casa. Chama a isca, controle de pragas, quer dedetização, vou limpar a caixa d'água. Chama a isca, controle de pragas, não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes, dedetização, descopinização, sanitização. Chama a isca que eles têm a solução. Sua mãe o envia para viver com os tios ricos. Porém, ele é muito atrapalhado e vai aprontar grandes confusões. Ele é maneiro. Eu sei disso. O Will Smith é um maluco no pedaço, um dos maiores sucessos da comédia na TV mundial. Vamos bolar um jeito melhor de você me chamar. Como o senhor prefere? Que tal? O rei do pedaço. Meu Deus! Um maluco no pedaço, toda quinta-feira, a partir das 10h30 da noite, aqui na Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você. Atenção TV. Baixe agora o nosso app. Pesquise em sua loja de aplicativos. Baixe nosso aplicativo na Play Store ou no nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. E fique por dentro das novidades. No Instagram, no Facebook e na TV Maranhense. Tenha o conteúdo mais top do Brasil, acessando as nossas redes sociais. AD em Ação, um programa da IADESLI. No intervalo comercial para o último bloco aqui do programa Esporte Maranhense e agora nós vamos receber Zé Augusto e ele vai falar do desafio de comandar o Motoclube de São Luís. Zé Augusto, seja bem-vindo ao programa Esporte Maranhense. Cara, que prazer te receber, meu irmão. Boa tarde a todos. Prazer meu, né? Estar aqui pela primeira vez, né? Obrigado pelo convite, Maxwell, Robson, todos aqui no estúdio, obrigado pela recepção também, é um prazer estar aqui, vamos falar um pouco do futebol maranhense, principalmente do moto, né? Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. Valeu, Zé Augusto, parabéns aí pela iniciativa. Eu vou começar a rodada de perguntas e na sequência eu passo para os nossos comentaristas, que eles também têm as suas perguntas definidas. A minha pergunta é bem simples, como é que você faz para motivar os jogadores aí a alcançar e entrar nesse clima dos seus objetivos para a próxima temporada, o Zé? A gente usa tem vários fatores que nós usamos, né? Primeiro, acho que a história do clube, o legado que você pode deixar no clube, né? Depois, a maior motivação desses atletas também são suas famílias, né? Seus projetos, seus sonhos. A gente sempre tem que tocar nisso. Tá tendo um probleminha aqui no microfone do Zé, é isso? Tá. Então a gente já ouviu o Zé novamente? Aproveitando para você que está ligado com a gente no YouTube, deixar os seus comentários, é importante demais deixar os seus comentários e a gente vai, no decorrer do programa, adaptando para trazer o seu comentário. De repente, o Zé está aí, eu queria fazer uma pergunta para o Zé e não posso, calma, nós vamos estar trabalhando também um número de WhatsApp para quando não der da gente falar pelo YouTube, a gente fala através do número aqui. Vamos lá, eu vou voltar à pergunta para começar do zero. Zé, qual o ingrediente, o que é que você usa para motivar os jogadores a entrarem já no clima de alcançar os objetivos para a próxima temporada? Agora sim com a carrapeta aí já bem organizada. Fala lá, Zé. Marcelo, tem vários motivos, né? Eu acho que a gente tem que usar vários fatores. Primeiro, a história do clube, né? A tradição, o legado que você pode deixar dentro do clube, porque todos nós somos passageiros, né? Então isso a gente tenta colocar muito na cabeça do atleta.
Os outros fatores de motivação são seus próprios objetivos, seu sonho do atleta, suas famílias, eles pensam muito nisso, então a gente tenta incorporar neles tudo isso, né, de filosofia do clube, a história do clube, como é que o clube gosta do estilo do atleta, então isso são vários fatores e tem muito mais vários fatores que a gente tenta trabalhar para que a gente possa motivá-los ainda mais a conseguir seus objetivos. Só estar vestindo a camisa do clube que eles já estão, uma camisa de tradição, forte, pesada, né, que precisa voltar o mais rápido possível aos caminhos das vitórias. Então isso a gente usa junto com eles de motivação para a gente tentar fazer um bom campeonato. Valeu. Eu vou agora passar a vez para o Robson Martins. Você pode ficar bem à vontade para conversar com o técnico, viu, Robson? Eu tive o prazer, como árbitro, né, atuar, né, o Zé Augusto no campo. Como a vida é boa, ela dá a volta, né? Isso é o bom da vida, né? Ontem como árbitro e hoje como entrevistador. A pergunta é, meu caro amigo Zé Augusto, qual é o maior desafio hoje do Zé Augusto no Motoclube de São Luís? O maior desafio hoje nosso, né, meu particularmente, é nós chegarmos na final do campeonato, né, maranhense, voltar o moto a vencer, a ter títulos. Essa é a maior motivação nossa nesse momento, pelo tamanho do clube, pelo status da torcida. Isso é o que mais nos motiva nesse momento, ver a torcida do moto, ela é diferente, respeitando todas as outras que eu já trabalhei dentro do estado, mas a torcida do moto, ela é diferente. A gente sabe que tem uma cobrança enorme, o torcedor do moto cobra muito, mas só que é uma torcida que sabe torcer, né, que sabe levantar o seu clube, seu time, uma torcida presente. Então a gente deslumbra agora nesse momento ver um estádio com bastante gente, com a torcida do moto empurrando o seu time. Esse é o nosso maior sonho nesse momento, o nosso maior objetivo, de levar o moto às conquistas, às vitórias. A gente sabe que os últimos 2 anos não foram bons, a gente sabe mais do que ninguém, que a gente acompanhou, jogamos contra. Então tentar levantar um clube como o Motoclube nesse momento é nosso maior sonho, nosso maior objetivo. Vamos lá, Rafael, você também tem perguntas aí para o nosso técnico, convidado especial de hoje? Claro. Boa tarde, Zé. Seja bem-vindo. Eu queria entender, Zé, a gente sabe que financeiramente o futebol maranhense é bem deficitário, né? E, querendo ou não, você vem de um bicampeonato e você carrega isso agora levando para o Motoclube. Há uma esperança da diretoria que aposta no seu trabalho, do torcedor que olhou, né, acontecer os títulos no Maranhão e depois no Sampaio Corrêa, que quer que aconteça também lá no Clube Rubro-Negro. E aí eu queria entender como é que tem sido esse desafio para montar o elenco de 2025, já que a gente sabe da situação financeira, que ela requer um pouco mais de atenção, e aí você tem que montar um elenco com qualidade, eficiência, onde, é claro, a margem de erro ela tem que ser mínima possível. Olha, essa de toda a pré-temporada, parabéns pela pergunta. Essa de toda a pré-temporada que eu tive até agora de perguntas da imprensa, essa foi a melhor. Por quê? Porque tem muita gente batendo na tecla. Eu sei que a pergunta ela é indiretamente, porque começamos cedo, né? Começamos cedo por causa disso, porque se nós não começássemos cedo, nós não segurávamos os atletas, né? Por causa do calendário. Isso tudo tem um questionamento sobre isso. Me parece que o futebol maranhense, as pessoas realmente não visualizam o futebol no Brasil. Por exemplo, o Santa Cruz apresentou na mesma semana, uma semana antes do que nós. A A2 de São Paulo, eu tive muitos treinadores me ligando para levar alguns jogadores e foram agora para o São Bento e para o São José. Esses treinadores entraram em contato comigo. Eles apresentaram uma semana antes do que eu, né? E estão batendo na tecla porque nós apresentamos mais cedo, se estão botando que nós temos que ser melhores porque apresentamos mais cedo. Se nós nos apresentávamos mais cedo, nós perdíamos os atletas que nós tínhamos na mão. Nós corremos o risco agora, nessa semana, de perder 2 atletas que receberam proposta melhor do que a nossa, mas os caras estão tendo palavra. Não é apresentar mais cedo com esse desafio total, não foi só porque querer achar que nós vamos ganhar o campeonato. Por causa do calendário, o moto não tem calendário, era muito difícil trazer atletas, né? Era muito difícil você conversar com os atletas, foi uma questão muito cansativa você tentar conversar com o atleta para trazer o atleta para cá. A maioria quem trouxe foi eu mesmo, né, junto com o Vitinho, mais
jogadores que eu conhecia. Confiando na sua palavra. Exatamente. Então foi um desafio muito grande. Os jogadores só vieram porque muitos deles, por causa da força da camisa, o Moto ele abre portas, né? O Moto ele tem uma tradição muito grande, é um time que está lá embaixo nesse momento, tá. Mas é um time que tem nome, que pode abrir portas para os jogadores em outros clubes ainda maiores, né? E você, como eu falei anteriormente, é um legado se a gente conseguir levantar o clube nesse momento. Então o desafio, ele é enorme, a gente sabe disso, muito grande, né? Então fazer um time hoje, fazer um grupo no Moto foi difícil. Até chegar até aqui foi muito difícil. Não sei se os jogadores vão conseguir jogar, porque nem todos conseguem, a gente traz. Tem várias questões que os jogadores não se adaptam ao clube, mas foi difícil fazer um time para a gente começar a trabalhar no mês passado. Por isso que a gente começou mais cedo. Como eu te falei anteriormente, se nós começamos mais cedo, nós não tinha trago os jogadores tinham ido para outro mercado, né? Acho que foi muita ajuda de Deus nesse momento, conseguimos tirar jogadores do alto, que tem Copa do Nordeste o ano inteiro, Copa do Brasil. Tem 2 jogadores de São Paulo que estava certo com quase a dor de São Paulo, a gente conseguiu trazer. Não por mim, não pela diretoria, pela camisa do clube, pela tradição, pela história do clube. Para terminar, o Alan Thiago mesmo agora, o goleiro, né? Ele teve acesso onde ele estava. Ele só veio porque ele queria abrir mercado mesmo, saber... E o Moto tem essa vitrine, Tem né? essa vitrine, saber o tamanho do clube, por isso que ele veio, a gente conseguiu trazê-lo, ele para cá, mas a dificuldade foi grande. Então, gerando tudo isso, é um desafio enorme para a gente está trabalhando muito para isso. Na virada aqui de perguntas, Augusto, tem uma pergunta aqui de alguns companheiros da imprensa. O Alexandre Soares, ele quer saber se o Moto tem alguma preferência das competições, né? Se ele vai focar na pré-Copa do Nordeste ou 100% no Campeonato Maranhense para garantir calendário para o ano de 2026. Olha, uma coisa caminha com a outra, veja bem. A pergunta anteriormente foi do desafio, né? E eu falei um pouco de começar mais cedo. Também, para começar mais cedo, eu acho que a gente está focado nas duas. A Copa do Nordeste, ela te dá um cenário melhor para o clube se levanta novamente. Financeiramente, né? Porque se passar já tem uma Isso cota, que eu ia te falar agora. Nós precisamos muito da parte financeira, o clube precisa muito da parte financeira. Se nós conseguirmos entrar na fase de grupo, aí sim, talvez a gente não tenha o foco de talvez classificar, mas porque a gente entrou na fase de grupo, já tem uma renda financeira muito boa. Então é até aí os planos do Zé? Na Copa do Nordeste? Não, a gente tem que classificar a Copa do Nordeste e aí o Campeonato Maranhense ele tem que ser focado com a maior vitrine, porque é que dá calendário para o ano que vem. Não vai adiantar eu focar na Copa do Nordeste, todo o foco na Copa do Nordeste, não classificar a fase de grupo e não chegar nem na final do campeonato e volta a estaca zero, não dá calendário para o clube novamente. Então, o Campeonato Maranhense ele é essencial para isso, nós temos que chegar na final do campeonato. Vai ser um campeonato difícil, competitivo, né? Então, eu acho que nós estamos focados nas duas competições, estamos trabalhando justamente agora para a pré-Copa do Nordeste, para a gente chegar na fase de grupo. Maxwell, rapidinho, Rafael. Fica à vontade, vocês podem ficar bem à vontade. Ele falou que o Moto ele abre portas, né? E o futebol ele é financeiro. Claro. Aqui a pergunta do torcedor aqui, Pedro, lá do São Raimundo. A pergunta é, se surgir uma proposta para você no meio do campeonato, o senhor deixa o Moto? Tá tranquilizado o torcedor do Moto. Vamos dar uma segurança para o torcedor rubro-negro, Zé. Eu tenho com um cara que nesse momento do que eu trabalhei foi um dos caras que é mais centrado, né? Que é o Vitor, o presidente. Eu tenho uma palavra com ele e eu termino o campeonato. A questão é o seguinte, tudo pode acontecer, tudo pode, mas a minha palavra com ele é de terminar o campeonato pelo Moto. Só não termino se as coisas não andarem bem e aí a primeira troca é o comando. A gente sabe futebol é resultado. Resultado. Né? Não adianta eu dizer também que vou terminar o campeonato, porque se nas primeiras rodadas do Maranhense o time não andar, que pode acontecer, isso é futebol, né? Aí talvez há uma troca. Mas, como eu fiz no clube anterior, né, antes de chegar no Sampaio, a proposta do Sampaio para mim sair do MAC naquele momento tinha sido a 5ª ou 6ª proposta que eu tinha recebido, as outras anteriormente eu não saí. E por um embrolho de muitas coisas eu acabei saindo, né? E não me arrependi, não me arrependo até hoje. Mas no Moto, se as coisas andarem bem, eu sei que vai abrir portas e vai ocasionar de ter alguma conversa de outro clube. Eu termino o campeonato, porque o campeonato vai até março, né? E o meu objetivo nesse momento é um sonho meu,
Muita gente vem falando isso, eu não tinha pensado nisso. Mas ser tricampeão pelos três clubes que eu ia fazer daqui a pouco. do estado seria essencial para minha carreira. Aí tem que colocar uma estátua do Zé Augusto na porta do Castelo. Segundo o Natanael, você é o único treinador que pode ser, né? Tricampeão. Então essa é a busca de um objetivo também. Então eu tenho certeza que se tudo andar bem, as vitórias vier, o caminho das vitórias, chegar à final, eu termino o campeonato até março. Bora, Rafael. Você falou agora há pouco, Zé, sobre a dificuldade do Campeonato Maranhense. Analisando o campeonato que está por vir, 2025, acredito eu que a gente tem pela primeira vez um nível, digamos, técnico, não posso dizer porque a bola ainda não rolou, mas nos bastidores é o campeonato onde os clubes estão mais organizados, né? Principalmente os clubes da capital. A gente vê o Moto com a sua contratação, treinador bicampeão com a oportunidade de ser tricampeão. Tem um Sampaio Corrêa que, por mais que venha de um rebaixamento, manteve o comando técnico, e isso também é importante para uma pré-temporada, por mais que o torcedor não esteja confiante ainda no comando técnico. E o Maranhão, que trouxe um treinador consagrado no futebol nordestino, consagrado no futebol maranhense, né, com uma passagem que brilhante pelo Sampaio Corrêa, e que tem uma base no Maranhão Atlético Clube, uma base que você conhece, mas que trouxe jogadores também, né, do seu convívio, digamos assim. Esse Campeonato Maranhense 2025 tem tudo para ser um dos mais difíceis dos últimos anos? Tem tudo para ser o mais competitivo dos últimos anos, né? Muito competitivo, como você falou. Se vai ser técnico, né, e bom de ver, a gente não sabe, mas vai ser competitivo porque com a queda do Sampaio só resta 2 vagas para as competições nacionais, né? Então ele vai ser muito competitivo, vai ser muito brigado. Então, como você citou também, dos 3 grandes da capital, o Maranhão sai na frente sobre isso, né? Porque tem já um time, se não são 14 remanescentes dos últimos anos, né? Dos últimos 2 anos. São 14 remanescentes, um treinador vitorioso que sabe o caminho de todos os campeonatos. Um treinador que dispensa comentários, né? Seria impróprio a gente falar dos comentários sobre o Flávio nesse momento. Então, além de tudo, de muito trabalho, muita competência, né? Ele conhece tudo sobre campeonatos estaduais, sobre acesso, então é o time que vem mais forte nesse momento, né? Eu acho que o time a ser batido é o Maranhão. O Sampaio, pela força que teve nos últimos anos de Série B, né, de Série C, de conquista, o Sampaio ainda continua com uma base forte, tem uma camisa pesada também. E nós estamos tentando buscar e reerguer esse clube, que é um clube grande, né? Que vai brigar também. Eu espero que tudo que está acontecendo nessa pré-temporada de um mês agora, a gente transfira isso para dentro do campo, né? Um time que vai ser brigador, um time que vai ser competitivo, um time que vai buscar seus objetivos. Então tem tudo para ser um campeonato muito forte. E tem as equipes do interior que sempre aparecem 1 ou 2 equipes do interior, né? Tem a Imperatriz que vem muito forte, tem muita força a Imperatriz. O Júnior Amorim, treinador também lá, conhecedor do futebol maranhense. Muito conhecedor. O Júnior, os seus times são sempre intensos, então a gente vê por aí que vai ser um campeonato complicado, porque o Imperatriz tem muita força dentro de casa, a sua torcida. Então vai ser um campeonato forte. Valeu, Zé. Eu gostaria de ficar mais tempo conversando com você, mas você tem tempo, lá tem que voltar para os treinamentos, nós temos tempo aqui também. Eu queria que você, na verdade, queria agradecer a sua presença, a disponibilidade de vir aqui. Quando a gente entrou em contato com você disse, vou lá, vou conversar. É um programa que está chegando agora justamente para dar espaço para boas pessoas do futebol como você. Eu só agradeço pela sua presença aqui. Maxwell, eu que agradeço, né? Como eu estava conversando com o Robson ali em off, né? Tem tudo para ser um grande programa dos últimos anos aqui no estado, né? Gente que conhece de bola, né? Realmente estamos vendo um programa, eu já assisti no primeiro programa que teve, acho que foi o primeiro, foi o segundo, não sei, eu assisti. Estamos no terceiro, né? Então você assistiu o primeiro ou o segundo? O primeiro ou o segundo. Então, né, espero que dê tudo certo para vocês, espero que o programa cresça ainda mais. É um ambiente bom de trabalho aqui, a gente já viu, então eu que agradeço o convite, agradeço as perguntas, agradeço a... Você encontrou o Natanael lá dos bastidores, né? A recepção que teve aqui. Sim, Natanael, eu trabalhei com ele no Moto, é um grande amigo que eu tenho, sempre está se falando nas redes sociais também, sempre está ali comentando minhas coisas, comentando as coisas dele. É um cara que eu tenho um respeito muito grande, né? Ele sabe disso, apesar de tudo que aconteceu no futebol maranhense, principalmente no Moto. Mas é um cara que eu respeito, um cara que eu gosto, sempre que a gente se encontra, a gente está conversando. Então, eu que agradeço o convite, espero vir mais vezes aqui. Que Deus abençoe. O programa, né, cria asas e
e que seja um dos melhores do estado. Valeu, Zé Augusto. Vamos lá, rapidinho, Robson. Zé Augusto não, viu? Hã? Não quis Não deu para fazer essa pergunta. Gente boa. Valeu, Robson, muito obrigado pela participação, Robson. Valeu, Robson, valeu, Rafael. Grande abraço você que nos acompanhou aqui na TV Maranhense, canal 17.1, também no YouTube. Amanhã, a partir de meio-dia, nós temos um novo encontro marcado. É só ficar ligado às principais informações do futebol e outros esportes maranhenses, sempre a partir de meio-dia, de segunda a sexta-feira. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Vamos juntos!